Ei, gente, vamos falar hoje da fisiologia da micção. E para começar a fisiologia da micção, vamos falar do sistema urinário. O sistema urinário ele é composto por dois rins, um direito e um esquerdo. Eles têm a função de filtrar o sangue e de produção de urina. Hoje a gente vai pensar só na produção da urina, tá? Saindo de cada rim, eu tenho o ureter. Cada ureter vai levar do rim, onde ele está conectado, a urina até a bexiga. Então, eu tenho dois ureteres. Logo abaixo, eu tenho a bexiga, que tem função de armazenação de urina. Essa bexiga, ela tem uma musculatura que envolve, que é a musculatura detrusor, e tem também o canal que liga a bexiga até o meio externo, que é chamada de uretra, tá? Então, ela vai levar a urina da bexiga até o meio externo. Vamos falar de micção. Quando a gente fala de micção, a gente está falando do ato de colocar a urina para fora do corpo. E essa micção, ela envolve o sistema nervoso central, a vesícula urinária e os esfíncteres interno e externo. O que vem a ser vesícula urinária? É o corpo da bexiga, o colo e a uretra, tá? Dentro dessa bexiga, eu tenho uma estrutura chamada trígono vesical. E esse trígono vesical é responsável pela captação, né? Pelo recebimento da urina que vem do ureter. Então, o trígono vesical é a estrutura que vai receber a urina que vem do ureter, tá? Da bexiga. Opa. Vamos falar um pouco de preenchimento da bexiga e esvaziamento da bexiga, que são as duas etapas da micção. Durante o preenchimento da bexiga, o que vai acontecer? A musculatura detrusor, né, que é da bexiga, vai estar o quê? Relaxada. Para que ela está relaxada? Ela está relaxada para receber mais urina. Em contrapartida, a musculatura do esfíncter e a musculatura do assoalho pélvico vão estar contraídas, porque ela tem que manter a continência urinária. Então, ela tem que conter a urina. Então, o músculo da bexiga relaxado, esfíncter e assoalho pélvico contraídos. Quando eu tenho a primeira vontade de ir ao banheiro, provavelmente a minha bexiga está cheia até a metade, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no preenchimento da bexiga. Porque nesse momento aqui, minha bexiga não está tão cheia, eu consigo segurar para ir no banheiro. Então, a bexiga vai estar relaxada, né? O músculo, o músculo detrusor vai estar relaxado e a musculatura do assoalho pélvico e do esfíncter vão estar contraídas. Aí a minha bexiga se enche totalmente ou quase totalmente. O que vai acontecer? Eu vou ter a necessidade de urinar. E até eu chegar ao banheiro, o músculo do assoalho pélvico e a musculatura do esfíncter vai estar o quê? Contraída. Cheguei no banheiro, vai acontecer o contrário que aconteceu no preenchimento da bexiga. Vai acontecer a contração do músculo detrusor, né, que é o músculo da bexiga, e a musculatura do assoalho pélvico e do esfíncter da uretra vão estar relaxados para essa urina descer. Então, sempre um contraído, o outro relaxado. Aqui um relaxado e o outro contraído. É um o oposto do outro. Vamos falar agora de sistema simpático e parasimpático. O sistema simpático e parasimpático é aquele que está ligado ao sistema de luta ou fuga. Eu não sei se vocês se lembram do sistema de luta ou fuga. Vamos dar um exemplo. Quando eu chego no lugar pela primeira vez e eu fiquei nervosa, minha frequência cardíaca aumentou, a minha frequência respiratória aumentou e eu comecei a ter sudorese e meu rosto ficou vermelho. Quem que está fazendo isso? O meu sistema simpático. Aí passou um pouquinho, eu fiquei mais calma, minha pele voltou ao normal e minha frequência cardíaca e respiratória também. Então, quem fez isso? Foi o parasimpático. Então, simpático é a situação de estresse e o parasimpático é a situação de calma. Mas vamos ver como que eles atuam durante a micção. O sistema
parasimpático, ele tem origem em S1 e S4, tá? E ele tem a função de contração do detrusor, então ele contrai o detrusor e relaxamento da musculatura do esfíncter interno, tá? Então, quem faz isso, gente, a contração do musculatura detrusora e relaxamento do esfíncter interno da uretra é quem? É o parasimpático. Então, o parasimpático, ele está ligado ao quê, gente? Ao esvaziamento da bexiga, tá? Então, esvaziamento. E o simpático, ele tem origem em T11 e L2. E ele tem função de relaxamento da musculatura da bexiga, né? Relaxamento do detrusor, e tem a função de relaxamento, não, desculpa, gente, de contração de quem? Do esfíncter urinário interno, do colo e do trígono. Então, o simpático está relacionado com a fase de enchimento, porque ele relaxa a musculatura do detrusor, contrai o colo, o trígono e o esfíncter interno, então ele tem função de quê? De enchimento. Então, o sistema simpático, ele enche e o sistema parasimpático esvazia, tá? Era a hora de perguntar se vocês entenderam, mas se não entenderam, depois vocês me falam. Vamos falar brevemente das estruturas do sistema nervoso central que estão envolvidos com a micção. O primeiro que a gente vai falar é o córtex cerebral, sendo mais exato, o giro pré-central. O córtex cerebral, ele está relacionado a toda a função de controle motor durante a micção. Então, tudo que é de controle motor, né, de função motora, o córtex cerebral que vai estar agindo. A ponte, a ponte logo aqui embaixo, vai estar dividida, né, subdividida em duas partes, que é o centro pontino da micção, a gente fala também CPM, tá? E o centro pontino da continência, que é CPC. Então, o nome mesmo já fala, olha, centro pontino da micção é durante a micção e o centro pontino da continência é durante o quê? O enchimento, durante ele estar contendo a urina. Então, o centro pontino da micção, ele vai ter função no aumento da pressão vesical e diminuição da pressão uretral e atividade do músculo do assoalho pélvico, né? Isso a gente já falou. E o centro pontino da continência, ele vai ter função no aumento da pressão uretral, que a gente também já falou, né? É simplesmente um oposto do outro. Opa. Os núcleos da base. Quando a gente fala em núcleos da base, eu, propriamente dito, eu sempre associo ao Parkinson, né? Eu não sei se vocês viram Parkinson ainda, mas os núcleos da base são os núcleos que vão ser o que? Atacados com Parkinson. Quem são os núcleos da base? É o núcleo caudado, o putamen, o globo pálido e a substância negra, tá? Esses são os núcleos da base, tá? Tálamo, hipotálamo e núcleo subtalâmico, não. É núcleo caudado, putamen, globo pálido e substância negra. Os núcleos da base, eles são responsáveis, gente, pela modulação da musculatura do esfíncter externo e do detrusor, tá? Então, toda modulação de contrai e relaxa, essa modulação de tônus é feita pelos núcleos da base, tá? Do detrusor e da musculatura do esfíncter externo. O tálamo. O tálamo, ele vai receber as informações sensitivas, somática e autônoma, então ele recebe essas informações pelo trato espinotalâmico e filtra essas informações. Então, o tálamo é que recebe essas informações, ou seja, somáticas, ou seja, sensitivas ou autônomas, mas quem recebe é o tálamo. Hipotálamo. O hipotálamo, né, ele está totalmente relacionado com o início da micção. Se ele está relacionado com o início da micção, ele vai mandar informações para quem? Para o centro pontino da micção. Então, é o hipotálamo que manda as informações, exemplo, olha, tá cheio, tá na hora de ter contração. É ele que leva as informações para o centro pontino da micção, tá?
Sistema límbico. O sistema límbico, ele regula o comportamento emocional, processo de memória, aprendizagem. Então, tudo que é comportamento emocional, aprendizagem, memória, é também função do sistema límbico, tá? E ele também participa da regulação do sistema nervoso central. Então, ele está totalmente relacionado com o acto da micção quando ele está em estresse. Eu não falei que ele está ligado ao comportamento emocional? Então, quando esse ato da micção está em estresse, o sistema límbico entra em ação. Quando que o sistema está em estresse, gente? Quando eu estou com muita vontade no banheiro. Então, ele controla o que? O sistema emocional do indivíduo, tá? Porque senão o indivíduo ia fazer xixi em qualquer lugar, né, gente? Então, ele controla o sistema emocional quando em estresse, tá? Cerebelo. O cerebelo, ele tem várias funções, né? Mas vamos falar um pouquinho de cada uma para a gente poder associar. O cerebelo, ele faz a coordenação, né? Pode falar coordenação. Coordenação da musculatura estriada. Quem que é a musculatura estriada, gente? O esfíncter externo, porque o interno é liso, tá? Então, o esfíncter externo e os músculos do assoalho pélvico. Então, a coordenação dessa musculatura da estriada, né, que é do esfíncter externo e do assoalho pélvico, é feita por quem? Pelo cerebelo, tá? Outra coisa que ele faz, gente, é manter a força e o tônus da musculatura, através de conexões com o cérebro, núcleo pontino e os núcleos da base. Então, ele ajuda a manter o tônus, gente. Não é só os núcleos da base, né, que regulam o tônus. O cerebelo também ajuda, tá? E outra coisa que ele faz é inibir contrações reflexas da musculatura da bexiga, né, para ser mais exato, do detrusor, tá? Porque essas contrações reflexas podem levar a uma ida mais cedo para o banheiro, uma perda urinária que a gente vai ver nas incontinências. Então, o cerebelo, ele coordena, né, contrações reflexas, ele inibe as contrações reflexas para que eu não tenha problema da incontinência, tá? Outra coisa que ele faz ele promove, né, no caso, a coordenação vesículo-esfincteriana. Então, a coordenação vesículo-esfincteriana. Quem que é o vesículo? Quem que é vesícula, né? Porque fala vesículo por causa do nome, né? Mas quem que é a vesícula? É o colo, o corpo da bexiga e a uretra. Então, ele faz o controle dessas áreas junto com o esfíncter interno e externo. Então, o controle da coordenação vesículo-esfincteriana é feita também pelo cerebelo, tá? Eu aconselho vocês a pegar essa aula, assistir uma vez e depois assistir parando e escrevendo, né, o que a gente fala. É uma boa ideia para vocês. Medula espinhal. Através da medula espinhal, gente, essa medula espinhal aqui, esses tratos, né, da medula espinhal vão levar a informação até o cérebro e voltar com a informação motora, tá? Então, a gente fala que a gente conecta, né, o sistema nervoso central com o periférico. Então, quem que manda essas informações? A gente fala de vias aferentes e eferentes. As vias eferentes, gente, são sinais que o sistema nervoso central ele manda para a parte muscular. E as vias aferentes são aqui o sistema nervoso periférico, né? As sensações são levadas até onde? Até o cérebro, tá? Então, aferentes e eferentes, tá? Então, é a medula espinhal que faz esse transporte de informações. Então, vamos falar um pouquinho de controle neural. Então, o controle neural, quando a gente fala de controle neural, a gente está falando do controle, né? Como que ele é feito, quais os sistemas que a gente vai usar. Eu tenho o sistema nervoso aqui, que é o central, e o periférico, que vão ter subdivisões que são o autônomo simpático, o autônomo parasimpático e o somático. O autônomo simpático, ele está ligado ao hipogástrico. O que é hipogástrico, gente? É a região que está abaixo da região umbilical. E ela também está acima da região pélvica, ou seja, a parte central e inferior do abdômen, tá? Então, isso é o hipogástrico.
que está totalmente relacionado ao sistema simpático. O autônomo parasimpático, ele está relacionado com o sistema pélvico, que são as musculaturas do assoalho pélvico, os ligamentos do assoalho pélvico. O somático está ligado ao pudendo. Eu não sei se vocês se lembram do pudendo, mas o pudendo é aquela região que é a vulva feminina, tá? Então, o pudendo é a vulva feminina. Então, a gente fala que o sistema autônomo simpático, ele está ligado com o encher. O autônomo parasimpático está ligado com o esvaziar. E o somático, ele está ligado com o voluntário, tá? Então, essa é uma parte do controle neural. Vamos continuar aqui. Vamos falar do controle neural do sistema nervoso simpático, que é o enchimento vesical. O nervo hipogástrico, gente, ele se origina em T10 a L2. Então, esse é o nervo hipogástrico, tá? Então, igual eu falei, vão escrevendo. O nervo hipogástrico, ele se liga em T10 a L2. Eu vou tentar falar mais devagar, tá? Para vocês não terem que voltar várias vezes para entender o que eu falei. Então, o hipogástrico se origina em T10 a L2. O transmissor pós-ganglionar relacionado, né? Transmissor, que transmite, tá, gente? É a noradrenalina, que também é chamada de norepinefrina, tá? Então, esse é um transmissor pós-ganglionar do nervo hipogástrico, tá? Do sistema nervoso simpático. Os receptores, eu vou ter dois tipos de receptor. Então, quem está o quê? Recebendo. Eu tenho dois tipos de receptores. O receptor da musculatura detrusora ou detrusora, como alguns autores falam, que é os receptores beta, tá? E eu tenho o segundo que é de rede, né, de receptores, que é da musculatura uretral, que é o alfa, tá? Então, eu tenho, vamos voltar aqui, durante o controle neural do sistema nervoso simpático, que é a fase de enchimento vesical, está ligado ao nervo hipogástrico, que se liga nos segmentos de T10 a L2. Ele tem um neurotransmissor ou transmissor pós-ganglionar, pós-gânglios, né? Que é o quem, gente? A noradrenalina ou epinefrina. E eu vou ter dois tipos de receptor, porque se eu tenho um transmissor, eu também tenho um receptor. Então, quem vai receber? São dois tipos de receptores, que é da musculatura detrusora da bexiga, que é o beta, e eu tenho o segundo, que é o alfa, que ele vai ser da musculatura uretral, tá? Isso durante o enchimento vesical. Era a hora de perguntar se vocês entenderam, né? Mas igual eu falei, vão escrevendo,